Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, clique aqui embaixo que tem muita informação importante que você pode levar para a sua família. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Aristides Daros, que é um dentista mega ultra power. É um prazer ter você aqui, Ari. Muito obrigado, Fê. Muito obrigado. Foi uma lembrancinha. Oh, uma canequinha. Abre que eu vou botar água para você. Vê a foto, tem uma foto. Olha, tem eu aqui. Ari, você é dentista, você fez odontologia de formação? Me conta como é que foi sua trajetória até hoje. De formação, eu sou cirurgião dentista, eu sou bucomaxilo, sou implantodontista. Foi logo no começo eu comecei a ROF, né, harmonização orofacial. São 15 anos trabalhando aí com isso, dando aula. Então eu sempre gostei de mudar um pouquinho, né, algumas coisas. Por exemplo, né, eu sempre busquei o novo, eu sempre fui muito autodidata. E a gente se preocupa muito com, de forma geral, o ser humano, porque falar em odontologia é difícil você pensar na pessoa só com boca. Porque o ser humano, né, a gente tem que pensar no bem-estar físico e emocional dele total, para a gente poder trabalhar. Perfeito. E aí aí eu fui buscar um pouquinho como melhorar a saúde de forma geral dos meus pacientes. Aí começou. E essa ROF, o que significa ROF? Harmonização orofacial. A harmonização orofacial, né, ela tem a ver com uma harmonia do sorriso da boca, aliada com a parte do rosto, pescoço, né? Então a gente tem que pensar assim, né? Os dentes têm que ter uma moldura. E qual que é a moldura desses dentes? É um rosto bem feito. Lógico que a gente tem que ver que a harmonização orofacial, ela pode ser estética e funcional, Fê. E qual que é a diferença? Na parte estética, a gente busca o que a pessoa teve de pitose para poder restabelecer. Mas quando a gente pensa no estético funcional, porque tudo que você faz funcional, você chega no estético. Uma pessoa tem bruxismo, né? Uma pessoa tem cefaleia tensional. Então a gente consegue trabalhar muito com esses pacientes e melhorando a qualidade de vida deles com toxina botulínica, por exemplo. Perfeito. Entendi. E depois a gente vai falar sobre esses livros, né? Que você já está no 4º livro, né? Exatamente. Ele tem parceria com a como é que é? Com a Quintessência? Não, a Melissa, né? Isso, eu e a Melissa Senedin, a gente... Senedin também, que é dentista também de formação. Ela é cirurgiã dentista também, a gente tem um link muito grande já há muitos anos, né? A gente pensa muito parecido. E aí, assim, nossas ideias, juntando tudo, acabou dando nessas 4 obras aí. Esse aqui é para que é? Esse livro de baixo, né, ele é um livro de tecnologia, é o último livro lançado. Perfeito. Né? Daí, esse outro que você está colocando a mão aí, é um livro voltado para cirurgia, né, orofacial. De bocas. Não é só boca não, viu, Fê? Tem a parte de blefaroplastia, rinoplastia, né? Perfeito. Lábios. Então a gente trabalha de uma forma geral, né, bichectomia, porque fica muito vago você falar assim, um paciente, né, ele precisa disso, daquilo, mas espera aí, eu preciso analisar esse paciente de forma geral para ver o que ele necessita. Muitas vezes é que eu falo, as amigas, né, chegam e falam assim, professor, eu quero fazer uma bichectomia, mas está indicado para você uma bichectomia? Vai ficar legal um lábio grande em você? Então a gente tem que fazer... um bom senso, isso, né? Um bom senso porque geral. Hoje a gente vê muita gente que não tem bom senso, né? Faz aquelas transformações que a pessoa fica desconfigurada, né? Hoje é muito feito. Você olha as pessoas que você até assusta, assim, né? Então... Eu penso da seguinte forma, né? A gente não pode deixar o paciente perder a identidade. Isso. Porque hoje está na moda tirar preenchedores, né? E como os meus livros junto lá com a Mel,
né, fala perfect details, são os detalhes perfeitos. Então a gente tem que pensar que pequenos detalhes fazem a diferença. Total. Não você inflar esse paciente, né, deixando assim desfigurado, fazendo uma outra pessoa. O excesso de preenchedor também ele causa pitose. Por quê? Porque aquilo ali vai estendendo e cada vez vai colocando mais preenchedor. E não é legal. Eu acho que o ideal é você fazer o quê? Um tratamento, uma reestruturação desse tecido com fios, preenchedores, só em algumas regiões que precisa mesmo colocar, né? Eu brinco e falo que o preenchedor e a toxina botulínica é a cereja desse bolo. Então, o que adianta eu pensar e falar para você assim, olha, você virar para mim e falar assim, Ari, eu quero, é que você já conhece o meu trabalho, como que funciona, mas tem muita gente que fala assim, eu quero melhorar isso, isso e isso, mas que adianta eu colocar alguns fios, restabelecer esse paciente, colocar um preenchedor, se eu não tratei a pele, aquela pele está toda craqueladinha. Então a gente precisa trabalhar o quê, né? Uma indução percutânea de colágeno, é como se fosse um lençol. O lençol você pode estar com uma cama linda, nova. Se ele está todo amarrotado, a cama não vai ficar bonita depois lá de arrumada. Verdade. Então a gente passa esse lençol para o pessoal entender com mais facilidade. Essa pele vai estar com uma textura, né, legal para poder fazer o quê? Uma bioestimulação de colágeno, colocação de fios faciais e acabamento fino com preenchedores e toxina botulínica. E isso é muito legal. Por quê? Porque é um tratamento. E as pessoas buscam muitas vezes uma coisa para ontem. Né? As tecnologias, elas vieram para ajudar. Ela bioestimula o colágeno associado com os bioestimuladores, é muito interessante, né? Hoje em dia tem os exossomos, o PDRN, que é o DNA do salmão, que ajuda também. Então, o mundo ele está mais voltado para uma harmonização orofacial regenerativa. Né? A Coreia hoje, né, é campeã de audiência, né, no quesito beleza, né? Os produtos que vêm deles, a maioria vem de lá, sensacionais, né? Sensacionais. Eu sou um cara que assim, eu sou apaixonado por produtos coreanos, né? Os fios hoje em dia, fios de PDO, bioestimuladores estão vindo de lá, né? Tem algumas coisas que vêm da China também, que são muito boas, né? É que assim, as pessoas às vezes ficam presas e falam assim, o negócio da China não é legal. Já passou, né? Já Acho que passou, essa época. Isso. Antigamente, vai comprar da China é falso, mas eles produzem no mundo inteiro, como que vai ser falso, né? Exato. No entanto, que todos os componentes da Apple mesmo... Tudo é feito lá. É tudo feito na China. Então as pessoas elas têm um certo preconceito, né, com isso. E pensar que os melhores medicamentos, os estudos, né, eles são feitos aonde? Grande parte deles em Israel e na Índia Israel, também. Né? É muito legal de Israel. Israel julga a guerra, né? Pois é, Fê, é triste, né? Porque as pessoas elas estão mais envolvidas, né? Numa guerra voltada para a religião do que qualquer outra coisa. E eu penso da seguinte forma com relação à religião, né? Não sei se eu posso falar isso aqui, mas... Pode. Mas eu acho que existe duas linhas, a do bem e a do mal. Eu também penso nisso. Eu acho assim... Tem um homem bom e tem um homem ruim, Exato. Né? Não tem, é simples, a conta é simples. Se você é do bem, você vai fazer o bem, né? Você vai propagar o bem, mas quando você é do mal, meu Deus. Então as pessoas ficam preocupadas com isso. Eu sou cristão, eu sou aquilo. Peraí, entendeu? Você é do bem? Se você é do bem, sensacional. Vai ser do bem da sua religião, isso, né? Tem tantas religiões. Então, gente, eu vou mostrar para vocês, olha que loucura, olha que legal o livro. O livro, como é que é, olha só. É muito bonito. Esse aqui é o campeão de vendas, né? O campeão de... também muito É nosso best-seller. Best-seller, olha, é muito legal. Foi traduzido para o espanhol e está sendo traduzido para o alemão, Fê, esse daí. Esse. Foi o primeiro, não, foi o primeiro livro, né? Foi o primeiro livro. Exatamente. E hoje você se especializou em fazer
harmonização em pessoas, como é que pode falar, que mudam de sexo? Na realidade são transexuais, né? Transexuais. E é muito legal você trabalhar com o público trans, né? Por quê? Porque a ideia da harmonização orofacial é você trabalhar a autoestima lá do ser humano. E uma pessoa trans, né, muitas vezes elas não se sentem no corpo que elas estão. Tem, verdade. Já mudou tudo, mas o rosto ainda continua, né? Exato. E aí a gente consegue fazer a feminização ou a masculinização desses rostos, né? E é muito legal que as dicas que a gente dá nesse livro, a gente pode usar também para heterossexuais. Por quê? Eu posso fazer uma harmonização facial em um homem, deixando ele mais másculo, ou numa mulher, deixando ela mais feminina. Né? As pessoas às vezes ficam presas achando que é só para trabalhar com transexuais. Não, são alguns pontos para feminizar uma face ou masculinizar uma face. Interessante. Nessas caminhadas, né, eu vou te contar uma história muito legal, né? Eu tenho uma paciente, né, que ela é trans, era um homem e fez a transição total, a redesignação, né? Era casado com uma mulher médica hoje em dia, né? Já era um médico e foi muito interessante, né, conhecer essa pessoa, um ser humano incrível. Por quê? Porque continuou casado com essa mulher, né? Então as pessoas confundem uma coisa com a outra. Então virou o quê? Uma transexual lésbica. Perfeito. Né? Então sexo não tem a ver com como as pessoas se sentem, com o gênero que elas se sentem. E as pessoas elas confundem muito uma coisa com a outra. Uhum. Né? Às vezes para nossa cabeça é meio difícil entender, né? A pessoa faz a transição e continua gostando lá do sexo que gostava antes. Né? Mas isso daí é como a pessoa se vê, e a gente às vezes está envolvido em muitos preconceitos que não há necessidade, né? Eu acho que tudo é bandeira e eu sou uma pessoa que eu não levanto bandeira para nada. Você sabe por quê? O ser humano é o ser humano. Se ele é heterossexual, se é bissexual, Sim. se é transgênero, se é negro, se é japonês, não importa, é um ser humano. Exatamente. Todo ser humano tem um é coração, digno, né? Tem um coração de respeito, né? Todo ser humano tem coração, tem família, tem sentimento. Tem, com certeza. E aí esse daí virou seu amigo. Exatamente, acabou virando minha amiga, né? Sua amiga. Ela é uma pessoa sensacional, mas também tem um menino de Brasília que faz o meu marketing hoje em dia, que ele é muito legal também, né? Quando a gente fez essa harmonização dele, inclusive ele está nesse livro aqui, né? Ele olhava assim, falava assim, eu não acredito, professor, como agora eu me enxergo como eu tô, e chorava. Daí tava os dois se abraçados, chorando junto, né? Porque eu fiquei tão emocionado, né, de poder ajudar isso para uma pessoa. Imagina, ele devia se sentir mais ou menos, né? Mas quando de repente mudou a cara, né? Aí deixou mais parecido com o que ele imaginava que fosse, né? Pois é. Isso é incrível. É incrível, é incrível. Trabalhar com pessoas é muito gostoso, né? Trabalhar com autoestima. Autoestima é tudo na vida. A pessoa que não tem autoestima, né? Você vê que é uma pessoa triste. Eu vejo, né? As pessoas são pequenas coisas, né? Que às vezes não deixa a pessoa ser o que ela é. São pequenos detalhes. Né? Um pequeno apoio. É muito triste você pensar, né, que assim no ano retrasado, né, o Brasil teve o maior índice de assassinato do pessoal transexuais e travestis. Né? Muitas delas são expulsas de casa logo cedo. Verdade. Fazendo o quê? Tendo que ir para prostituição. Não tem outra opção. E todas, né, que eu atendi, que a família apoiou, né, tem as profissões, né, tem uma que é modelo, é uma gracinha, né, que é a Tiziane Narciso, né,
A família apoiou, ela é muito linda e assim fez a faculdade dela, né? Tem esse outro aí que acabou, né, Quando a virando. família apoia é muito bom, né? É muito bom Ele porque é um sofre ser humano. menos, né? Ele sofre menos, a pessoa fica melhor. Eu acho que a gente vê muita gente que não apoia, você vê que é uma briga, né, com a família. Isso é muito triste, né? Talvez Olha, essa nossa a geração mais velha, né, dizendo. Acho que essa geração minha, da minha filha, assim, já não tem mais é uma outra preconceito, cabeça, né? né, Fê? Já não tem preconceito. Vai ter um ou outro que vai ter, mas normalmente não tem, né? Então, assim, mas a gente vê que é uma vida sofrida, né? É uma vida sofrida, é uma vida que as pessoas elas não têm opção, né? O que puder, o que tiver, o que puder ajudar é muito interessante, né? Por quê? Porque elas são praticamente marginalizadas o tempo todo. Isso vem mudando bastante, graças a Deus, né? E aqueles procedimentos que faziam aquela bum bum bum, qual era o produto que eles colocavam que não saía? Então, eles estavam trabalhando com silicone industrial. E aí é muito legal você tocar nesse assunto, porque eu vou contar uma história como eu comecei a trabalhar com o público transexual. O silicone industrial, né, eles injetavam em qualquer lugar. E comprava, né, uma injetava na outra, dando infecções, aquelas coisas que não eram bem moldadas, não eram feitas com técnicas, né? E eu não sei se você se lembra, né, tinha uma cabeleireira chamada Fofão, que ficava na Augusta, aqui em São Paulo, né, que colocou tanto silicone industrial que foi descendo tal, e aquilo é difícil de você tirar, não tira, né, você tira partes daquilo, e acabou virando uma figura caricata aqui em São Paulo. E quando vendo aquilo sempre, né, eu pensei assim, bom, eu vejo esses seres humanos cada vez passando por situações complicadas. E foi aí que eu comecei, né? Eu já fazia harmonização orofacial, eu falei assim, por que não ajudar esse público trans, fazer um trabalho bem feito, né? Fazer alguns cursos, treinar alguns alunos para poder dar uma assistência adequada para esse público. E aí? E assim, é gratificante. E aí você falou com ela? Então, não, eu não cheguei a falar com ela porque ela veio a falecer logo depois, né? Foi uma situação assim muito punk. Mas pelo menos a gente sabe que tem algumas pessoas hoje em dia especializadas podendo fazer um tratamento bem feito. E é muito legal porque assim, tem pessoas que não fazem o curso, mas acabam comprando o livro que a gente ensina toda a técnica, como fazer, que já faz uma harmonização orofacial. E aí ajudando o próximo. Eu acho que a vida tá aí, a gente veio para evoluir. E a evolução espiritual tá no quê? Ajudar o próximo. Verdade. Agora tá tendo uma guerra, né? Agora caiu aquele comandante lá do país árabe nossa, que só fazia o mal, matava todo mundo e tal. Você vê a alegria dos brasileiros que moram aqui da Síria, né? A alegria deles falando, gente, sabe, todos são religiosos, assim, é muito emocionante porque Sim. você vê quanto sofrimento que essas pessoas passam, né? Ali tudo no Oriente Médio, ali é tudo. Agora virou uma coisa só, né? É muito triste de ver isso, gente. Eu acho que acho assim, Deus fez um mundo tão bom, né? E o homem está conseguindo destruir tudo, né? Isso que é pior. E é engraçado, né, que isso, né, só envolve duas coisas: a ganância e aquele brio que a pessoa quer ter, né? Vaidade, resumindo. Tudo vaidades e egos fora de controle dá nisso, né? E conta dos seus cursos. Quais os cursos que tem lá na sua clínica? Então, eu faço curso, toda a parte, né, lá de harmonização orofacial, toxina botulínica, preenchimento facial, bioestimuladores, a parte lá de tecnologias. E aí a gente vai juntando. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Ozonioterapia,
né? Que assim, as pessoas às vezes pensam em ozonoterapia, né? Tem até aquela brincadeira, né? Que eles falavam assim, faz ozônio lá no reto, né? E na época lá de Covid, e funciona, funciona, é sensacional. Maravilhoso. É sensacional. Lógico que eu, como cirurgião dentista, não posso executar, né? Mas a gente usa muito para bioestimulação lá de colágeno, queima de gordura, associa até em algumas cirurgias para melhorar a cicatrização. Na parte odontológica, né? Se aplica muito. Então, é assim, é muito legal você ver que quando você abraça a tecnologia regenerativa de forma consciente, de uma forma que você consegue melhorar o que é a qualidade de vida do seu paciente. E verdade. Isso que vem melhorando cada vez mais, não só no ramo da odontologia, mas tudo, né? Qualquer parte da área da saúde que vem trabalhando, né, com isso. A modulação hormonal, os nutracêuticos. Eu estou fazendo agora a cama hiperbárica, é maravilhoso também, que é muito para ferida, né? Sim, sensacional. Mas você entra só, imagina, 100% de oxigênio, né? É muito legal. Hoje cada vez mais está evoluindo para essa, né? A medicina integrativa está só crescendo. Graças a Deus, né, Fê? E graças a Deus que as pessoas elas estão parando um pouco com essa vaidade. Porque quem deve fazer isso, quem não deve. Eu acho que assim, são profissionais e todos os profissionais devem ser respeitados. Quando começar a verificar, né, juntar um fisioterapeuta, um cirurgião dentista, uma fono, montar um grupo multiprofissional, um médico, né? É muito legal que na Alemanha tem os espaços chamados espaços wellness. Então, eles fazem um tratamento naquele local. Tudo interligado. Tudo interligado. Então, a tendência é essa, né? É essa. Você fazer vários cursos também, você já saber, né, que tem muita coisa boa, né, que a medicina traz, a nova medicina, né? E eu acho que essa de se não usar, não pecar pelo excesso, né? Eu acho que tem que ter uma mão boa. Você tem uma mão boa para não pecar pelo excesso, porque senão você transforma a pessoa, né? Eu acho que é complicado. Você sabe o que me preocupa nessa coisa toda chamada excesso que você diz? São as digital influencers. Porque as pessoas já não estão buscando muito um currículo, mas quem tem mais seguidores. E isso não é por aí que funciona. Eu acho que as pessoas deveriam buscar saber quem é o profissional que está fazendo o procedimento, saber a formação, quantos cursos tem, quanto tempo está na estrada. Estão indo só pela influência dele no Instagram, exato, né? E na minha época quem influenciava eram professores. É verdade, mudou um pouco. Fale, Ari, sobre o seu best-seller. Então, esse livro, Fê, ele é um livro voltado para uma junção de técnicas. É um livro best-seller, é um livro que está sendo traduzido para o espanhol. Então, para quem está iniciando, a harmonização orofacial é um livro perfeito. Perfeito, para quem está começando, aprendendo a fazer, né? E esse daqui? Esse daí é o livro cirúrgico. Nesse livro já é mais voltado para a parte de médicos cirurgiões e cirurgiões dentistas bucomaxilos, onde a gente ensina a fazer queiloplastias, lip lift, a parte de lábios, rinoplastia, blefaroplastia, né? Tem a parte de ozônio também aí junto com a cirurgia. Então é um livro voltado para a parte cirúrgica mesmo. Quem quer começar a fazer cirurgias, Esse daí é o livro Perfect Transface, que é voltado para a harmonização orofacial do público transexuais. É o primeiro livro do mundo voltado para a harmonização facial do público trans. Então é um livro que eu fiz com muito carinho por poder ajudar pessoas que estão em busca de ser como são. Perfeito. E o último, que acabou de sair do forno? Esse acabou de sair do forno, é um livro voltado para tecnologias.
São os aparelhos que ajudam a colágeno, né? Exato. Então aí a gente fala de ultrassom microfocado, fala de radiofrequência fracionada, radiofrequência não ablativa, endolaser, né? Ozonioterapia também, e por aí vai. É um livro que eu posso dizer assim, os três não tem nada a ver um com o outro, um Perfeito. complementa o outro. E isso foi um cuidado que eu tive em cada livro, né? Para as pessoas não terem nada que se repetisse. Perfeito. Ele com a Melissa. Me fala uma coisa, e onde que eu encontro esses livros, quem quiser comprar? Então, o livro, né, eu tenho algumas unidades, mas dá para comprar pela Editora Napoleão, pelo site da Editora Napoleão. Napoleão Editora, perfeito. Isso. Ari, você já trabalhou com pessoas famosas, com quem que você já trabalhou, que está na Globo, no SBT, na Record? Então, Fê, eu já trabalhei já com as bailarinas lá do Fausto Silva, trabalhei com as que eram lá do Silvio Santos também, muitas delas, né? Trabalhei com a atriz Aldine Miller, atriz Maiara Magri, né? Tem algumas pessoas aí que eu já venho trabalhando já há um bom tempo, né? Até o Roger lá do Traje a Rigor. Nossa. Né? O Roger foi meu paciente também, né? E você, né? Gata como sempre, que é adepta às tecnologias, né, Fê? Você adora, Exatamente. Né? Tudo menos invasivo, né? Exatamente. A gente sabe que o PMMA que tem causado muitos problemas. Explica para quem está assistindo. Olha, Fê, o PMMA, ele é o quê? Ele é o polimetilmetacrilato. O PMMA, ele tá dando alguns edemas, é um produto que não sai, e assim, tem que saber a forma de colocar ele, né? Por quê? Porque senão ele vai migrar. Eu sou uma pessoa, né, que eu não sou adepto ao PMMA. Por quê? Porque você vai continuar envelhecendo. E o que vai acontecer? Aquilo não vai reabsorver. A tendência é começar a cair. Perfeito. Por isso que eu gosto muito do ácido hialurônico. Porque você vai colocar o ácido hialurônico, ele vai ter o tempo de reabsorção e você pode colocar um pouquinho mais. Lógico que tem alguns estudos hoje que vê que não reabsorve totalmente o ácido hialurônico, né? Mas você consegue reestruturar sem deixar a pessoa com uma quantidade de produto muito grande. Se você precisar remover o polimetilmetacrilato, é muito difícil, você não consegue tirar tudo. E muitas vezes você vê assim, casos, né, que a pessoa fica toda retalhada para poder remover. Uma coisa que assim sempre me preocupou com as pessoas que não têm conhecimento de anatomia em si e quer fazer, né, é o quê? Fazer uma obliteração em artérias por quantidade de produtos. E com o polimetilmetacrilato, se der alguma intercorrência, não tem como remover. O ácido hialurônico ainda tem a enzima hialuronidase que vai ajudar, né, a remover esse ácido hialurônico, para a gente poder intervir. Então é um produto assim, né, que foi desenvolvido lá para paciente soro positivo. Né? Ele está sendo usado por muitas pessoas. Lógico, se for pensar em fazer aumento, um lugar que não vai migrar, né, é interessante. Por quê? Porque aquilo é um paciente classe 2 esquelética. Você fazer uma cirurgia ortognática, o paciente pode ficar com um pouquinho lá de parestesia. Você pensar em prótese ladimento, né? A prótese com o tempo ela vai dar uma reabsorção óssea. Então, o polimetilmetacrilato pode ser interessante para essas pessoas. Perfeito. Agora, o contato com o ácido hialurônico, ele não é interessante, porque pode inflamar esse polimetilmetacrilato. Não pode misturar as coisas, Não né? pode misturar as coisas. E aí, assim, dá para você fazer o procedimento de ácido hialurônico para quem tem o polimetilmetacrilato, né? Hoje em dia tem ultrassom. Então você consegue pegar camadas diferentes dessa pele, né, desse tecido, para você poder trabalhar. O que me entristece muito que o polimetilmetacrilato, ele é um produto com valor
muito baixo. E tem muitas pessoas que colocam polimetilmetacrilato e não avisam o paciente. Meu Deus. Então as pessoas têm que exigir o quê? Uma marca que tenha Anvisa, uma marca boa, fazer sempre com um profissional capacitado. Tudo isso, né? Para quê? Porque é saúde. Saúde não é preço. Saúde você tem uma e você faz em qualquer local por aí, né? Se torna uma coisa bem complicada. Por exemplo, né? Uma pessoa que eu trabalho é a Barbie brasileira também. A Barbie, ela teve um problema, né, com preenchimento, que foi feito por um colega aí, né, que estava todo empelotado, e ela trabalha com imagens. Sim. Então eu fui ela veio até mim, né, falou assim, ó, tá acontecendo isso, removi todo o preenchimento, fiz tudo de volta nela, o procedimento, para deixar a boca dela do jeito que estava, né? Mas imagina, uma pessoa que trabalha com imagem, com a boca toda empelotada. Por quê? Porque na época ela tinha ganhado esse procedimento. Nossa. E aí as pessoas acabam confiando por quantidade de seguidores. Entendi. Né? Eu brinco sempre com os meus alunos que muito tem tempo de fazer esses blogs, né? Fica falando o tempo todo na internet, colocando history, não tem tempo de produzir. Verdade. Como que eu vou escrever um monte de livro, eu vou estar atendendo o paciente e fazendo um monte de blog? Não tem como. Uma coisa ou é outra, né? Fazer bem feito tem que ser assim. Tem que ser assim. Hoje a gente consegue diminuir a papada, hoje a gente consegue fazer bichectomia. Essa bichectomia não faz a pessoa envelhecer mais rápido? Olha, Fê, a bola de Bichat, né, eu costumo falar isso para os meus alunos, né? Ela tinha uma função quando você nasce com ela para ajudar na amamentação, né, para fazer a sucção. Após isso, ela não tem utilidade alguma. Porém, a gente tem que fazer uma análise de cada paciente. Se o paciente morde muito a boca e marca por dentro a linha alba, né, ela tem excesso dessa bola de Bichat. Então a gente pode remover ela e não só pode, como deve, para deixar essa pessoa com um rosto mais fino, né? Principalmente a pessoa tem um rosto mais oval. Então não é qualquer pessoa que está indicada a fazer a bichectomia. Não, ela não envelhece porque não vai cair os coxinhos gordurosos lá daquela região. Vai só tirar um pouquinho daqui da lateral. Exatamente, para deixar o rosto mais fino, marcado. Ari, a gente sabe que hoje todo mundo quer ser parecido com alguém. Eu quero o rosto da Gisele Bündchen. Chega pessoas para você falando assim, eu quero o rosto de tal atriz, de alguma coisa assim parecida? Acontece, Fê, acontece muito, né? Principalmente quando algumas mulheres falam, eu quero a boca da Angelina Jolie. E a gente tem que falar que a boca da Angelina Jolie é dela, né? A gente consegue fazer uma boca tão bonita quanto, só que assim, a boca é uma boca grande. Se é uma pessoa pequena, como a gente vai deixar uma boca grande daquele tamanho, né? Então a proporção não está certa, né? Num trabalho bem feito, eu gosto de trabalhar com o quê? Com o visagismo, com proporção áurea. Para quê? Para chegar no máximo de beleza daquela pessoa, mas sem exageros. Perfeito. Arrasou. Gostou? Adorei. Para terminar, deixa uma mensagem aqui para quem nos assiste, de vida, de tudo. O que você pode deixar de mensagem? Pensa aí, alguma coisa para quem está nos assistindo. Não importa quantas vezes você caia, levante com dignidade e agradeça a Deus. Muito bom, arrasou. Chegamos ao fim de mais um Sacada de Ouro podcast. Se você gostou, deixe o seu like. Quer mandar uma mensagem para ele ou para mim, pode mandar. Até a próxima. Beijos.